Boa noite, meus amigos e ouvintes, aqueles que já têm acessado os vídeos, os pequenos vídeos que eu tenho feito, para ajudar aqueles que estão na caminhada do Evangelho, né? Então, hoje eu vou falar para as pessoas em que você não deve orar, aqueles que pecaram a semelhança tal que a oração dele não é aceita. Esse versículo, esse texto encontra na epístola de 1 João, no capítulo 5, do verso 16. Diz assim: se alguém vir a pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Olha, há pecados que não é para a morte, e se intercedermos a Deus, Ele perdoará e dará vida àquela pessoa. Mas há pecados que é para a morte, que essas pessoas não devem receber oração, né? Então, nós vimos isso aí, esse versículo, e é importante, porque muitos perguntam, no que consiste o pecado para a morte? O que é isso, pecado para a morte? Porque alguém não receberia uma oração numa necessidade, por haver pecado. O que pecado seria esse? Então, a Bíblia diz que esse é o pecado de negação de Jesus. Somente um crente maduro pode cometer esse tipo de pecado. Então esse aqui é um livro de um pastor americano que ele fala sobre esse assunto. Esse pecado ele só pode ser cometido por um crente maduro, uma pessoa que está há muito tempo no Evangelho e que já recebeu várias bênçãos do Evangelho e foi amadurecido, crescido, fortalecido, e por um motivo ou outro ele pecou para a morte. E essa pessoa passa a ser rejeitada para que possa receber qualquer oração da parte de Deus. Um pastor americano estava orando por um conhecido e ele estava impelido a orar por essa pessoa ao ponto de 3 da manhã ele ir para a igreja e começava a orar por essa pessoa. E quando ele estava orando, o Senhor Jesus lhe apareceu e disse: não ore por ele, não ore segunda vez por ele, por esse motivo, né? Teve outra pessoa, era uma mulher, que também recebeu grandes qualificações do Evangelho, era a esposa de um bispo americano. E o pastor também, ele foi ordenado a não orar por essa mulher. E quando ele ouviu aquela voz que não ore por ela, ele quis saber qual era o motivo de não orar por ela. Então, aquele que falava com ele, o Espírito de Deus, que falava com aquele pastor, ele diz assim: porque ela pecou para a morte. E ele disse que na época ele não sabia o que significava pecado para a morte. E ele disse: o que seria isso, pecado para a morte? Aí, novamente, aquela voz falou com ele, né? Isso encontra em 1 João 5,16, o pecado para a morte. E para esse não digo que ore, né? E ele diz assim: mas onde eu posso encontrar uma referência bíblica que pode me orientar acerca desse pecado? E novamente a voz falou com ele, diz, no livro de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 e 6, diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez fora iluminado, provaram o dom celestial e foram participantes do Espírito Santo. Aí vem no capítulo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, expondo à vergonha. Então,
Somente os crentes maduros, os crentes que receberam dons do Espírito Santo, que receberam iluminação da palavra de Deus, aquelas pessoas que já estão mais tempos no Evangelho, pode cometer esse pecado. Não aquele que nasceu de novo, ou aquele que não está salvo ainda, aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador. Aqui na Epístola dos Hebreus, ele coloca 5 características, que foram iluminados, que tiveram entendimento da palavra de Deus, que provaram o dom celestial, que tiveram as orações atendidas, que foram participantes do Espírito Santo, tiveram dom e iluminação, foram guiados pelo Espírito Santo. E ele diz que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eles provaram o mundo espiritual da palavra de Deus. Todas aí a pessoa recebeu essas coisas todas e diz, e caíram. Então essas pessoas que receberam todas essas características do Espírito foram iluminados, provaram de Cristo, dos dons celestiais, da palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo, cresceram espiritualmente, receberam dons do Espírito e caíram. Então essas pessoas, elas são às vezes impossíveis de serem renovadas para o arrependimento. E aí, novamente, o Senhor deu aquela voz, deu ao pastor, mais uma referência bíblica. E a referência era em Hebreus ainda, Hebreus 10, 26, 29. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, que o sacrifício que Jesus fez pelo pecado, para essa pessoa já não existe. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, versículo 28, 10, 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí no 29 diz, de quanto mais severo castigo julga vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então essa pessoa, ela fez deliberadamente, conhecendo os riscos que havia de se envolver no mundo espiritual dessa maneira, no mundo natural dessa maneira. Ele pecou deliberadamente, negando ao Filho de Deus, calcando aos pés o Filho de Deus, ultrajando os dons do Espírito Santo. Então essas pessoas, elas é impossíveis que sejam renovadas, que venham novamente a se arrepender. Então ele disse, mas o que acontecerá com essas pessoas? E novamente aquela voz falou com ele, diz assim, e o Senhor diz assim, o que acontecerá com ela? E perguntou ainda, e o que acontecerá com elas? Deus respondeu, ela passará a eternidade no lago de fogo, que queima com fogo e enxofre, que está em Apocalipse 21, 8. Então, essas pessoas que negaram a Jesus, depois de ter sido iluminada, de ter sido fortalecida, engrandecida no Evangelho, que já teve recebido a graça do Espírito, receberam a salvação, agora eles começam a negar a Jesus Cristo e começam agora a viver uma vida de pecado. Então, essas pessoas, aquela voz que era o Senhor Deus falando com aquele pastor, diz assim, ela passará a eternidade no lago de fogo, que queima com fogo e enxofre. Então, amigos, o pecado para a morte, só quem pode cometê-lo é o crente amadurecido, o crente velho, que está mais tempo na igreja, mais tempo recebeu o crescimento espiritual, depois lança os pés sobre o Filho de Deus. O Benihim conta que na fila de oração veio um homem, quando ele pôs a mão sobre a cabeça daquele homem para orar, uma voz veio sobre ele e uma força impeliu para trás, dizendo, não, Beni, não ore por ele. E ele foi lançado assim para trás, ele não explicou qual foi o motivo.
que isso aconteceu, e ele ficou perplexo por aquilo ter acontecido, porque não havia acontecido antes. O autor John Stott diz que o homem com os punhos cerrados para o céu, com muito ódio, falava palavrões contra Deus. Poucos minutos depois, esse homem ouviu-se um barulho de tiro, e as pessoas correram para lá e viu que esse homem tinha cometido suicídio com um tiro na cabeça. Ele havia suicidado, e o autor John Stott não falou que era o pecado para a morte que ele havia cometido, né? Porque, olha, não está relacionado com a morte física, é a morte espiritual. Talvez ele estava num momento de aflição tão grande e sem ter alívio, porque não poderia receber também as orações, ou numa perturbação mental tão grande que ele tirou a própria vida dele. Mas ele está falando, quando a Bíblia fala do pecado para a morte, ele fala da morte espiritual, onde a pessoa será eternamente afastada de Deus. Ela passará a eternidade toda no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde estará ali os adversários, Satanás, o diabo, o falso profeta, os demônios, e aquelas pessoas que não receberam o Senhor Jesus. Será jogado também aquela que foi iluminada, que cresceu no Evangelho, mas depois calcou os pés do Filho de Deus e desprezou o Espírito Santo. Será jogada também naquele mesmo local. Então, o pecado para a morte é aquela pessoa que recebeu o conhecimento da palavra de Deus, cresceu no Evangelho por muitos anos e depois passou a negar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, amigos, está aí esse importante material que você aplica no seu coração, medita sobre ele, veja as referências bíblicas, olhe e verá que o Senhor Jesus dá todas as características e você pode evitar isso na sua vida. Ande em retidão com o Senhor e o Senhor cumprirá os desejos do seu coração. Obrigado, né? Obrigado por tudo. Hoje a data é 8/6/2016, é uma quarta-feira, agora é 8h17 da noite. Obrigado por mais uma vez ter assistido o vídeo. Aproveite, porque é muito importante. Boa noite.